Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Harry Macena. E aqui é o Arthur Brasil. E hoje nós vamos falar sobre cinema aqui no Florescast, isso mesmo. Afinal, você já deve ter reparado que Hollywood adora usar floresta como pano de fundo para os seus filmes, não é mesmo? E eu tenho certeza que você já assistiu pelo menos um filme que se passa numa floresta, ou que a floresta é um personagem importante aí desse filme, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai conversar sobre nossos filmes preferidos de floresta, alguns nem tanto, né, porque também tem muito filme ruim de floresta. Enfim, é isso que a gente vai falar aqui hoje, por isso a gente está com esses especialistas aqui, com esses críticos amadores de cinema de floresta, para falar sobre cinema no Florescast. Quem diria, né? Lembrando que muitos dos filmes que estão aqui, os seguidores do Instagram que opinaram, né? Eu fiz uma enquete do Florestal Brasil há muito tempo atrás, para falar a verdade, cerca de um ano atrás. Esse resultado essa pauta tá na geladeira. Onde eu tenho... Achou que não ia ter cinema no Florescast? Achou errado, otário! Eu queria começar com uma ideia que foi de onde surgiu essa pauta aqui da gente falar sobre cinema e florestas, porque uma coisa que eu observei, eu estava ali zapeando ali no streaming, no streaming azul do nosso amigo Jeff, né? E eu estava olhando ali no catálogo, e esse streaming, ele tem muito filme B, assim, aquele filme de orçamento mais reduzido e tal, e é impressionante, cara, a quantidade de filme de floresta que tem, né? E a maioria dos filmes de floresta são filmes de terror. Geralmente, e nunca é coisa boa, né, na floresta. Exatamente, cara. A morte na floresta, a floresta da morte. Floresta maldita, floresta do diabo, floresta negra, floresta do inferno, floresta que te mata. É sempre assim, cara, né? É sempre isso. E pra mim, os finais são todos ruins desses filmes de floresta. Eu não sei qual é a parada, né? Que o cara olha pra floresta e fala, cara, isso aqui é demoníaco, aqui tem um demônio nesta floresta aqui. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Mas assim, eu acho que eu tenho uma teoria que é porque filmes em floresta e filmes em ambiente fechado, por exemplo, tipo aquele enterrado vivo, é muito fácil, é muito barato de tu fazer, porque o cenário tá ali, né? A natureza já te proporciona o cenário. Sim. Não sei se o James Cameron que vai querer construir a floresta dele, né? Esses outros filmes B já tá ali. Então é só botar uma loira correndo, se jogando no chão e alguém com uma faca na mão. Tá feito o roteiro do filme. Aí não precisa de iluminação, porque o cara vai fazer no escuro mesmo. Não precisa de iluminação. Já ajuda no efeito gráfico. Não precisa se preocupar em isolar a área para não ter barulho. Pô, passou um carro ali, volta e faz de novo. Na floresta não, é silêncio mesmo, tem ninguém. Acabou. Um dos principais exemplos disso, aí já me vem logo na memória, é o clássico dos clássicos do terror, né, que é o Bruxa de Blair, de 1999. Filme aí de baixíssimo orçamento, encaixou em tudo isso que a gente falou, né? O Bruxa de Blair é o exemplo disso. Foi um filme feito por estudantes de cinema, se eu não me engano, né? E, enfim... foi um verdadeiro boom, né? Uma explosão. Foi um filme que custou $60 mil na época e faturou aí $200 milhões. Saca? É inimaginável, né? Inacreditável, saca? Sucesso total. Eu acho que ele foi pioneiro, né, nessa pegada de fazer filmes que pareçam um documentário, como se fosse algo real mesmo, né? As fitas que foram encontradas, era meio que esse o plot, né? Era um rapaz que ele ia com os amigos dele para resgatar uma pessoa que tinha desaparecido, e eles acabam desaparecendo, né? A floresta acaba pregando peças nele aqui. Exatamente. Tinha uma espécie de uma bruxa que parece mais uma curupira, né, que fecha caminho e tudo mais. Sim. A gente tem a Bruxa de Blair no Brasil aqui, tem a lenda, né, da curupira que fecha caminho na floresta, ninguém se encontra. O Bruxa de Blair, ele é isso, né? É o que chamam de found footage. Depois ficou muito famoso, teve atividade paranormal e tal. Mas no Bruxa de Blair, quando eles gravaram este filme, o marketing todo do filme era para convencer as pessoas de que realmente aquilo eram filmagens que foram encontradas, que aquelas pessoas realmente sumiram, porque, lembrando, não eram atores, os diretores não eram famosos, então ninguém conhecia ninguém, é um elenco curtíssimo de pessoas que não eram famosas, não eram atores profissionais, então as pessoas realmente compraram essa ideia. Eu invejo um pouco nessa época eu não assisti esse filme no cinema, né, foi ver muito tempo depois,
Eu invejo as pessoas que acreditaram, né? Que foram ver esse filme acreditando que era real, cara. Deve ser uma experiência muito boa. Né? Porque em 99 não tinha a internet, Não nós tinha. temos hoje rede social, né? O pessoal se comunicava por carta ainda, sabe? Telefonema para poder, ou ir encontrar a pessoa. Então alguém chega contigo e diz, tu viu o que tá rolando no cinema ali? Sabe, umas fitas te encontraram, o pessoal fez um documentário e tal, todo mundo desapareceu, ninguém encontrou mais. Acho que era a floresta de Maryland, né? Nem sei se existe essa floresta de fato, ou se era só um nome fictício, mas essa cidade ficou bem famosa, na verdade, na época, né? Atraiu muita gente para lá, até se descobrir que era só um filme, realmente, não tinha nada de verdade ali, mas o filme já tinha faturado milhões aí, quando descobriram que de fato aquilo era só um filme. Isso é interessante, porque eles envolveram, né, coisas que chamam a atenção, como, por exemplo, o nome bruxa, né? Quem não gosta de ver algo sobre bruxa, aquela fantasia, seja criar algo na mente, vem te trazendo histórias antigas, né? Então você envolve todo esse cenário, essa conquista do tipo, isso daqui parece muito verídico, tá com o nome bruxa no título, aquela coisa medonha, aí aquilo faz a sua cabeça total, né? Você vai assistir, você fica louco assim, a gente fala, pô, que legal, algo diferente. E o cinema, ele não era novo para essas coisas assim. A gente tinha um Exorcista só, mas aí não era essa pegada do meio do mato, uma coisa escura, né? É bem interessante. Eu acho que não tinha. Se eu não me engano, tem um do Sam Raimi, que é Evil Dead, que foi um dos primeiros assim que eu vi relacionado à floresta, é bem antigo também, eu não lembro a data, acho que era de 88, 89. E ele tinha essa pegada que a floresta ela era amaldiçoada, né? Tinha uma entidade que vivia naquela floresta, naquela casa. Pega um pouquinho dessa pegada aí do Bruxa de Blair, né? Os jovens desaparecem, os jovens transantes, né, que vão para uma cabana fazer bobagens. Usem camisinha, ó, o conselho pra vocês aqui, Ainda tem um outro que é bem famoso, eu acho que esse vocês viram. Divergem muito as opiniões sobre esse filme aqui. Por exemplo, a minha namorada, ela detesta esse filme, ela não gosta que eu fale o nome dele, que é o Pânico na Floresta. Eu, particularmente, eu gosto do filme. Eu acho o filme... Nunca vi. Um filme pipoca, ok, é um filme ok. É uns filhos que tem talidomida, eles têm aquela doença de... Os parentes que ficam se cruzando entre si, aí as crianças nascem com... Talidomida é a doença causada pela consanguinidade. Isso. Uma família incestuosa, aquele redneck lá dos Estados Unidos e tudo mais, é um monte de maluco, caipira. Game of Thrones. E aí a mesma coisa, os jovens se encontram, aí são jovens transantes e as coisas vão acontecendo durante o filme aqui. Sempre são jovens transantes que acabam morrendo, né? Todos os filmes de terror que acontecem na floresta. É o plot de qualquer filme, né, cara? Tem uma pessoa que te persegue na floresta, aí geralmente essa pessoa que te persegue, ela conhece a floresta, porque tem essa parada. O grande lance que eu ia falar de ser floresta, né? É porque a floresta, ela é muito fácil você se perder numa floresta. Quem já fez inventário florestal aí sabe o que eu tô falando. Né? Se tu gente que eu diga, né? Com GPS tu já te perde. Imagina sem nada, difícil. No escuro, com um monstro, uma entidade do mal te perseguindo. Não tem jeito, cara. E sempre tem aquela cena clássica, o cara tá andando, ele tropeça, ele vai rolando, né, no morro, sei lá, sempre tem essa parada. Aí se esconde atrás de um toco. Se esconde atrás de um toco. Ele tá correndo desesperado e o monstro tá andando. Aí ele cai, rebola, bate a cabeça, ele não vê mais nada. Aí começa a tensão. Todos os filmes de Jason, né? Aí se esconde, esconde atrás de um toco, de uma árvore oca, podre, assim, e o cara fica aqui em cima se olhando, assim, aí olha, não vê, a pessoa tá lá escondendo, sei lá, cara. É clássico, né, cara? Clássicos são clássicos, né, cara? Agora, tem um filme de suspense que eu acho muito bacana, que é do M. Night Shyamalan, que tem esse negócio da floresta, só que a grande parada desse filme, e é o A Vila, né, um filme clássico aí do M. Night Shyamalan, que a floresta ela fica em torno ali daquela comunidade, e aquela comunidade é uma vila daqueles Amish, né, que são aquelas pessoas que são avessas à tecnologia e tal, e você passa o filme inteiro, eu vou dar um spoiler aqui que o filme é antigo, pô, se não viu, mas é um excelente filme, é uma ideia muito bacana, e aí os Amish, eles criam uma teoria de que aquela floresta ali é amaldiçoada, que existe um monstro naquela floresta para que as pessoas não saiam da vila. Por isso que o nome é A Vila, né? E as pessoas moram na vila e elas não podem ultrapassar a floresta, porque se elas entrarem na floresta, elas vão morrer. E aí tem um plot twist, como todo filme do M. Night Shyamalan, não vou dar tanto spoiler aí para quem não viu,
vá ver que vale a pena. E esse negócio, a floresta, ela meio que serve de escudo, de proteção, né, para a vila. Ela é como se fosse a cerca da vila, né, a floresta. Se assemelha muito àquele mito da caverna de Platão, né? Eles ficam falando, meu momento filosófico aqui, vou gastar minha filosofia aqui. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Mas é basicamente isso. Eles falam para as pessoas não saírem porque o mundo lá fora é perigoso. Eles têm que ficar ali naquela comunidade para não conhecerem o que tem lá fora, né? E realmente... E tem um plot twist que é o que divide a opinião desse filme aí, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia esse filme. Pelo menos assim com as pessoas que eu converso. Bacana o plot twist. Eu gosto. É uma quebra de expectativa muito boa. Como todos os filmes do Shyamalan, né? Na verdade, a grande maioria dos filmes deles são assim. O Lucas é também paraense. Eu não sei se isso é tão forte, né? Essas lendas, essa cultura aí do folclore brasileiro lá para São Paulo, onde o Arthur mora. Mas aqui no Pará é muito forte, especialmente nas áreas mais interioranas aqui, né? No interior do Pará. Todo mundo tem essa história de eu vi um fantasma, eu vi a curupira, eu vi a caipora, eu vi a matinta pereira, que é muito comum aqui também, né? Eu não sei se a matinta pereira é alguma irmã da curupira, que é bem parecida às lendas aqui. Inclusive tem uma série, né? Uma série da Netflix que fala um pouco sobre isso. Cidade Invisível. Cidade Invisível, que fala justamente dessas entidades aí que existem aqui relacionadas às nossas florestas. Porque o Cidade Invisível é no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Sim, então foi tem, né? Por lá. Essas lendas que tem lá na Cidade Invisível, tu já conhecia então, Arthur? Sim, em Minas tem, São Paulo tem cidades que é do lobisomem, por exemplo, virou atração cultural, né? Em Minas é muito comum a mula sem cabeça, o Saci, né? Saci eu sei que lá é forte. Lá tem de Varginha, né? Que já não é tão folclore, mas tem a cidade... Mas é na floresta. Então, é na floresta, entendeu? O ET Bilu. Você conhecimento. Tem esse também, mas esse daí acho que onde ele era um lugar muito esquisito de São Paulo, não sei. É uma coisa muito louca. Mas é verdade, a mula sem cabeça... E todos eles acreditam muito, né? A mula sem cabeça, a gente fala em Minas, né? Tem outros nomes, né? Em outros locais, mas normalmente a gente, sei lá, lobisomem, o pessoal acredita bastante também. Meu avô ama contar histórias de lobisomem, de quando ele trabalhava no mato, cortando lenha lá, cortando madeira, ipê, não sei o quê, e falando que viu o bicho passando com fogo na cabeça. Caramba, coisa muito louca. Mas a lenda que mais me impressiona dessa série aí, da Cidade Invisível, né, o nome? O que mais me impressiona é a lenda do fiscal do Ibama, que ele vê um boto morto e ele leva pra casa dele no carro, né? Quem é? Na picape. Quem já viu um fiscal do Ibama desse aí? É o boto transudo ainda por cima, né? Não, cara, enfim, né? Série brasileira. Eu achei legal a série, eu assisti toda a série. Parece que vai ter uma segunda temporada. Aí tem muito o Jimmy do Matanza. Antes de mais nada, é importante lembrar que se alguém está sendo personagem aqui, é o meu combatente que está fazendo personagem de um palhaço. Então se é pra ser um palhaço em campo, venha ser palhaço que nem um homem, compadre. Porque beleza, ô grandão. Inclusive, eu não conhecia o personagem, a lenda que também ele não conhecia. Eu esqueci o nome, mas é um personagem que eu não conhecia, né, que Jimmy faz. Mas a ideia da série eu achei muito interessante, né? Tem algumas coisas de execução ali, tá no Netflix aí, né? Pra galera que quiser assistir, vale a pena assistir, é uma produção brasileira, 100% brasileira, né? Então tem músicas brasileiras, tem toda essa parte da cultura, do folclore, eu achei muito bacana, né? A Alessandra Negrini tá maravilhosa. E é na floresta, também se passa a história. Como é mais ou menos o plot aí, Arthur? Lembra a galera aí, pra quem não assistiu, pra quem quer ver. O legal, né, porque vamos resumir bem resumido, assim, que o cara desiste da floresta, ele vai pra cidade, uma série contemporânea, e o principal, o bicho da floresta, vamos dizer assim, o principal do folclore ali, ele é um mindinho. E era uma mão na direção e a outra no carinho. Ele é um cachaceiro. Sim. Então aí tem todo o entorno dele, as outras folclore ali está envolvido, não só ele, igual o Fito citou, tem o Saci, tem o Boitatá. Então mistura ali vários folclores, né? Até de pontos diferentes, porque igual o outro é da Amazônia, esse folclore, mas ali ele entra no contexto, né? Então a parada é essa, né? Que começa a série, aí o cara vê um boto cor-de-rosa na praia do Rio de Janeiro. Aí o cara é um fiscal. É do Ibama? Ele é do Ibama. É do Ibama. Ele chega lá, começa o boto cor-de-rosa na praia e tal, água salgada. E tudo tem a ver, né, com a floresta, porque o cara foi caçar.
Então, tem tudo envolvido, né? Aquele problema lá, o Curupira pegando fogo na cabeça, gritando igual um louco na floresta. E, meu, aquilo é muito bom, sensacional, muito bom mesmo. E é muito bacana que tem a questão do Curupira, é o baiano, né? do Tropa de Elite. O morro tá muito tranquilo, bro. Tá muito tranquilo esse morro. Que é o mesmo personagem em todos os filmes que ele faz, né? Pois é, e o lance da floresta, nessa série, porque tem uma comunidade que mora nessa floresta, né? Mora ali no entorno da floresta, depende da floresta para sobreviver, e eles pescam também ali, tem o rio que eles pescam. E um dos caras, que é o filho do líder comunitário lá, ele quer convencer a galera a sair daquela área para que seja vendido o terreno, né, para um empreendimento imobiliário, lá para fazer um hotel, alguma coisa assim. E eles querem que a galera saia toda de lá e tenta convencer. Então, realmente, ele traz um pouco dessa questão contemporânea, como o Arthur falou, né, que a gente vê muito as notícias falando sobre isso. Né? Então, traz um pouco para essa discussão, mistura folclore, mistura cultura. Vale a pena a galera ver. Cidade Invisível, uma dica legal. Aborda muitos aspectos, na verdade, da nossa sociedade, né, do Brasil atualmente. Tanto a questão do desmatamento, né, e a questão do abandono do nosso folclore. Né? Porque, por exemplo, nessa comunidade tem pessoas que não estão acreditando. Quanto mais as pessoas deixam de acreditar, é semelhante àquela deuses americanos, né? O American Gods lá. Quanto mais as pessoas vão deixando de acreditar nessas entidades, elas vão perdendo poder, vão perdendo protagonismo, né? É verdade. É verdade. Não à toa que o Curupira tá fraco por conta disso, né? Porque não tem mais floresta, cada vez o espaço dele tá diminuindo e as pessoas estão esquecendo quem que ele era, né? Que ele era o protetor da floresta, então ele vai perdendo força. Tu falou que tu queria fazer uma menção honrosa no início, Harry, eu te cortei. Não era um filme, era de um anime. É porque eu nunca vi um anime pra destruir tanta floresta como Naruto. Não tem com anime. Tudo que tem... Não, tem que ter o pessoal do anime, cara. Eu gosto de anime também, eu gosto de Naruto. Filme. É porque Naruto, tudo... Mas tem Naruto The Movie... Tem o legal, tem os Naras, que são os caras que comunicam com a floresta, com os bichos, sabe? É bem legal, entendeu? É porque tudo ele destrói, tudo acontece na floresta, as lutas grandes, né? E devastam muitas árvores, tudo é árvore, tudo vira topo, tudo é destruído. O cara mais forte do anime, ele cria coisas de madeira, ele tem células de madeira, tá ligado? É isso que é bacana, que ele cria naturalmente, é um negócio muito único, né? Que é só esse clã que produz. Né? Que eles têm lá o Mokuton, que é uma técnica para criar madeira do nada. Ele une elementos da natureza e cria... madeira em japonês, né? Se não me engano. É madeira em japonês, né? Se eu não me engano, entendeu? Aí tem a ver, cara. O nome disso é aglomerado e compensado. Tá. MDF. Não, mas é bem bacana isso que eles mostram. Sim, ele junta elementos da natureza e cria madeira. E é por isso que é tão importante esse clã dele, que ele pode trabalhar com a reconstrução, né, dessas vilas e tudo mais. Enquanto os outros só ficam destruindo tudo. Como a gente falou de desenho, né, que é um negócio infantil, vocês já assistiram Tarzan? Eu acho que todo mundo começou com os desenhos da Disney, na verdade, por Tarzan, né? A gente tava falando no início que a floresta é coisa de terror, mas também tem muito filme infantil na floresta. Tem muita história infantil na floresta, né? Tipo, a Branca de Neve, pô, é na floresta, ela se perde na floresta. Tem Encanto, que tá ganhando um monte de coisa lá com a música, né? No Bruno lá, não sei o quê. Encanto, é muito legal, sabe? Nunca vi. Encanto. Acho que não sei se é 2021, 2022, mas é bem recente mesmo, é muito bom, legalzinho também. Porque assim, a gente acaba que tá inserido nesse contexto de mídia demais, né? Se a gente for ver Disney, Netflix, Amazon... Não dá pra ver tudo, cara. É por isso que a gente tá reunido aqui pra falar aqui, porque não dá pra assistir tudo. Exatamente. Né? Então, a Disney ela faz muitas produções envolvendo natureza, principalmente a questão das animações, não filmes tipo Homem-Aranha, né, hoje em dia. Mas, então, assim, tem filminhos bem legaisinhos para público mais jovem, tipo a gente, que tá lá, dá pra assistir, dá pra se sentir bem, entendeu? Não, eu acho legal, pô. E tem muito filme infantil, né, que não é necessariamente só para criança, né? Você tira muitas mensagens aí importantes, né? De filmes infantis. É meio que um extremo, né? A gente tá falando de filme de terror
com floresta, mas também eu acho que na mesma proporção, quase, né? Sim. Filme infantil também com floresta. Né? Apesar de que justamente isso aí, por exemplo, se tu pegares o Tarzan e o Mowgli, o Menino Lobo, né? Que é baseado naquele livro The Jungle Book, o livro da selva, que é bem antigo também, é de 67 esse livro, e em 68 a Disney fez aquela animação, né, que ficou bem famosa e tudo mais. Ele tem a mesma linha do Tarzan, só que enquanto o Tarzan foi criado por gorilas, o Mowgli foi criado por lobos, mas ambos têm uma história até pesada. Né? Para a criança, ela considera ali a partir do momento que ele é criança brincando com os lobos e com os gorilas ali, o Tarzan e o Mowgli. O Mowgli, né? Baseado em fatos reais. Pois é, tem essa história aí, mas eu não sei se de fato mas eu já ouvi falar que é baseado em fatos reais. Só que assim, isso que é o importante. Quando uma criança assiste, ela não pega o real comunicado ali. Mas quando você está assistindo como adulto, passa para você toda... A Disney, ela tem isso, né? Ela te passa uma outra história, uma entre linhas, né? Então, aquela floresta, aquele lobo, aquela criação, a gente olhando já é um toque diferente. É um abandono, é uma criação difícil, várias coisas, né? Agora, quando você é criança, a gente já não olha com esses olhos, a gente olha uma coisa mais superficial. Pô, olha que legal, a criancinha com o lobo, criada pelo bichinho, pro cachorrinho, né? Mas não é bem assim que funciona. Sim, não, mas é inacreditável, assim. Quando tu é criança, são filmes diferentes, sabe? Porque conforme tu vai ficando mais adulto, tu vai observando, por exemplo, que eles perderam os pais, entendeu? Por animais ali. O Mowgli perdeu os pais dele por conta de um tigre, né? Que matou lá os pais dele e tudo mais, o Shere Khan. E o Tarzan também, né? Ele meio que foi criado lá porque teve um conflito lá, algo assim, e os pais dele morreram também. É o avião que cai, né? No acidente aéreo. Exato, verdade. Mas alguém sobrevive e morre também depois, né? E acaba ficando sozinho. Essas coisas contam uma história diferente, realmente, não tem como. Igual a gente tava... Alice no Mundo do País das Maravilhas. Quando você tá vendo quando é pequena, eu vi a versão antiga, a menina entrou na árvore e viu um monte de bichinho. Hoje não, eu falo, essa menina tava numa reunião e tomou um chá de cogumelo e entrou dentro da árvore, tava num monte de bicho maluco. Loucaço. É muito diferente. Tava numa rave. Bad vibes total, cara, disso. Inclusive, o live action do Mowgli é bem bacana. É o Andy Serkis. Andy Serkis, se eu não me engano, é dele o Mowgli. Não é dele? Saiu em 2016, saiu um filme, que eu acho que é da Disney. Acho não, é da Disney. E 2 anos depois, em 2018, saiu da Netflix. E agora a gente tem que falar também dos filmes onde a floresta acaba. Onde a floresta está ameaçada. Também chama Realidade, esse tipo de coisa, filmes baseados em fatos reais, onde a floresta corre perigo, né? E puxando um pouco da questão do filme infantil, porque a gente está falando de filme infantil, um filme que não é tão infantil, mas tem esse visu. A gente falou um pouquinho do Avatar, né? Que o Avatar, apesar de ter toda essa questão da animação, é uma floresta alienígena em outro planeta, mas ele faz um pouco dessa jogada também. Muita gente diz que é uma cópia do Pocahontas, da história do Pocahontas. É o mesmo plot, né, da história. O descobrimento do Brasil, né, também. Descobrimento do Brasil. Pode ser baseado nisso também. Exato. Então a galera fala aí que o James Cameron se inspirou nisso, né? Jogou aí para outro planeta, para Na'vi. Mas basicamente fala disso, né? Da floresta em perigo. Né? Existe uma área aí dentro desse planeta onde é explorado um minério e tal, e existe uma árvore lá da vida, né, que eles protegem, que é especial para os habitantes ali daquele planeta, né? E os seres humanos vêm para acabar com tudo. É um filme muito bacana, eu gosto muito do Avatar. Se tu trocar os navios por índios brasileiros, índios amazônicos, trocar a árvore da vida por Mogno, né, e trocar Pandora pela Amazônia, Pandora é o planeta. Então, se trocar isso pela Amazônia, tá aí é o mesmo plot. A gente tá vivendo a história do James Cameron. E ainda com um pouco de realidade simulada, né? Com um pouco de Matrix, que não tem floresta, mas é uma coisa muito louca. É muito doido, né? Esse filme é muito bom, né, cara? Eu lembro quando eu vi Avatar, no início eu falei assim, esse filme achei meio palha. Quando eu vi o trailer, eu não me interessei muito. Mas depois que eu assisti o filme... É muito bom. Eu achei muito bom, né, cara? Porque é muito bom. O filme parece ter demais aquela questão da animação, né? E não tanto live action, mas eles misturam bem e tal. O James Cameron é fera, né, cara? Também, assim como o Titanic, como o Terminator, né? São filmes ali que o James Cameron
quando ele põe a mão, né, cara, pode ter certeza que o filme vai ser bom, né? Geralmente, e é engraçado, porque o filme do James Cameron não são aqueles filmes que tem... Você nunca acha que é muita coisa demais, vamos dizer, né? Porque as histórias são relativamente simples, né? Mas aí o que ele extrai do filme, dos atores, é muito bom. Exato. Ele conseguiu fazer aquele cara ficar palatável, aquele ator que fez o Fúria de Titãs. Isso vai ser gracíssimo, esse ator. E ele tá fazendo aí o Avatar 2, né? Já tem uns 30 anos que ele tá fazendo. Desde 2009 ele tá fazendo, que é quando saiu o primeiro, né? Já tava com a ideia de fazer o segundo. Exato. Mas, como sempre, ele não tem a tecnologia que ele quer para fazer o filme, tá desde então aí vendo o que dá para desenvolver. Eu tô esperando uma coisa muito boa, né? Por exemplo, o Terminator teve o primeiro e ele demorou muito para fazer o segundo porque não tinha tecnologia ainda para fazer o que ele queria. E realmente saiu um filmaço. Eu diria que até hoje é um dos melhores filmes de ação que já foram feitos. É o Terminator 2, né? Então, vamos esperar a mesma coisa. Titanic 2 não é a mesma coisa também porque não é dele. Mas vamos esperar o Avatar 2 aí, que seja algo muito bom, realmente. Será? Vamos tentar confabular aqui. O que vocês acham que vai ser a história do Avatar 2? Porque, como a gente falou aí bem, né? O Avatar 1 é basicamente o descobrimento das Américas, né? O descobrimento da África, das Índias, a Europa dominando o restante do globo. O que vocês acham que vai ser o Avatar 2? Tomando por base a história aqui que eu falei agora há pouco, né? Partindo desse pressuposto, os índios também eles expulsaram alguns... Os pré-colombianos, eles expulsaram os primeiros espanhóis, entendeu? Assim como os navios conseguiram expulsar os terráqueos lá. Mas depois que eles vieram, então pode esperar aí, eles enfiando metralhadora no rabo de todo mundo, queimando aquilo tudo. Vai vir com certeza a mineração, né? Que a gente sabe, a mineração artesanal, vai extrair nióbio de lá, isso com certeza. Vai ser artesanal. Mas tu joga um míssil num lugar, mata todo mundo, faz um buraco gigante, aí tu vai ver o que tem dentro de minério, eu acho que não é muito artesanal. Porque realmente, o Harry falou bem aí, né? O Avatar 1 termina com os navios expulsando os seres humanos lá, os terráqueos de Pandora. Conhecendo a humanidade, e ainda mais sendo a humanidade do futuro, a gente não pode crer que uma guerrinha vai ser suficiente para expulsar os humanos do futuro de um planeta que eles estão querendo dominar, não é verdade? Então a gente pode esperar aí, realmente, eu acho que o Avatar 2 vai ser a segunda onda aí, né? A second wave dos seres humanos entrando em Pandora dessa vez para meter bronca, né, cara? Mata todo mundo! Passando correntão e tudo, e político na televisão dizendo que o progresso tem que continuar, entendeu? Tem que ir pra frente, senão se não produzir ninguém come, aí todo mundo, realmente, tem que ver também que não é assim. São selvagens, entendeu? Vai ser meio que isso aí. Falando dessa tecnologia, né, que a gente tem à disposição para fazer esses filmes incríveis, né, a gente conseguiu produzir também Kong, a Ilha da Caverna, né? É o quê? Da Caveira, desculpa. Kong, a Ilha da Caveira. Cara, esse filme é sensacional, cara. Eu não uso esse filme de monstro, cara. O Lucas, ele não suporta filmes que sejam muito impactantes. Sabe? Ele não gosta desses filmes... Cara, o macaco gigante, pelo amor de Deus, gente. Lucas, tu não queria ver um macaco gigante na tua... Não. Claro que... Você não assistiu Dragon Ball, não? Tem um Kong. Cara, é um macaco gigante, cara. Ó, eu me compadeço muito do King Kong, porque ele tá quieto numa ilha que ela é envolta por uma nuvem que os satélites não conseguem pegar. É tipo Acre, entendeu? Os satélites não conseguem pegar nada além de nuvem ali naquela região, se tiver alguém do Acre assistindo aí. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade no estado do Acre. Só peguem umas cenas de satélite de qualquer mês do ano e tentem verificar lá e ver se eu tô fazendo piada. Tá, entendi. Realmente. Os satélites não conseguem encontrar ilha, é só um monte de nuvem, né? Tipo o Triângulo das Bermudas ali, mas o ser humano, especificamente o Samuel L. Jackson, ele dá um jeito de entrar na ilha lá para querer justamente matar tudo que tem lá. O Samuel L. Jackson tá nesse filme.
Eu acho que o Samuel Jackson é o cara que tá na maioria dos filmes, né? Eu acho que é o único ator que tem essa versatilidade de fazer o mesmo personagem em todos os filmes. É um cara que tem muito boleto, né, cara? Pra pagar, ele tem que topar aí pra fazer muito filme. Eu acho que ele vai mais por amor à arte mesmo, sabe? Assim, ele quer aparecer. É um cara entediado, é um cara inconformado, entediado. Ele faz uns 30 filmes no ano. Aí, tipo, eu vou colocar o Denzel Washington aqui, que me cobrou 38 milhões, e tem o Samuel Jackson. Que ele falou que se a gente levar ele pra sair na sexta-feira, ele vai. O cara paga o Uber dele e um iFood, ele faz assim. Sim, eu posso escolher o que eu quiser no iFood, vocês pagam o Uber, aí eu vou. Paga o Uber da ida e da volta, ele faz, de boa. Coloca o Samuel Jackson. Próximo Florescast aí, vamos mandar e-mail pro Samuel Jackson, acho que ele topa fazer um Florescast. Viu? Só que sacação, tá certo. Esse do Kong, da Ilha da Caveira, é o que é o mesmo universo do Godzilla. Exato, é o mais recente dessa série mais nova aí que deu um start aí no universo de monstros da Universal, né? Que é pra bater de frente aí com esse universo de super-heróis aí da DC e da Marvel. Então eles fizeram isso daí. O Kong, por sinal, ele é meio que o rei daquela ilha ali, né? Ele tá meio que extinção, né, os pais dele morreram. Tem vários animais gigantes ali, diferentes e tudo mais. Só que o ser humano vai lá e acaba descobrindo essa ilha, né, a pretexto de descobrir minérios e tudo mais, né? Na verdade, eu entendo por que ele se irritou, o Kong, nesse filme, porque ele tá quieto lá, cochilando, passeando ali, comendo as coisinhas dele lá, e de repente começa a jogar um monte de míssil ali, que são mais sondas, né? São mais sondas para tentar verificar se é oca a Terra, né? Tem a teoria da Terra oca nesse filme. Então eles tentam descobrir isso jogando um monte de bomba no lugar para fazer as análises, análise sísmica lá da região. Então mais ou menos o plot do filme é esse aí. É um ótimo filme, eu acho bem legal. O CGI tá maravilhoso, ele foi muito elogiado, o CGI desse filme. Até porque se passa de dia. Tá tudo bem encaixadinho com a floresta, os bichos, não tem aquela coisa, não é nada horroroso, né? Que você tá assistindo e fala, pô, que gráfico horrível. Não, te passa uma sensação que você estivesse realmente vendo aquele planeta, aquele mundo ali, né? É maravilhoso. A trilha sonora, sem hard rock, assim, dos anos 80, 90, é muito bom. Vou dar uma chance aí pro Kong. Tá bom. É igual a gente estava falando do Samuel Jackson, né? Tem o Dwayne Johnson, que é muito importante falar, que esse cara, eu acho que é o ator que mais representa florestas em filmes. Pode procurar. O cara tá em todos os filmes de floresta que existe, cara. Jungle e outros aí. Nossa, ele fez Jumanji. Não, o Jumanji. Jumanji, o remake, verdade. Porque todos os filmes de floresta tem esse cara, não dá pra entender. Só porque ele é grandão, tipo o The Rock, né? É porque ele é o único que derruba uma árvore com um soco, pra você precisar. É verdade. Então, uma cotovelada numa árvore, a árvore cai, pô, em cima de quem ele quiser. Tem um filme que eu não lembro o nome do filme, mas ele mora numa cidade e o pai dele é madeireiro, né? Eles trabalham com cedro e tudo mais, ele vira policial, uma cidade corrupta, que estão fechando todas as serrarias, todas as fazendas lá, e eles querem montar um cassino gigantesco. E o Dwayne Johnson, ele é um policial lá. E o cacetete dele é um bloco de cedro, que ele simplesmente livrou os cantos, e foi isso aí. Esse é o porrete dele que anda pendurado na picape aqui. O Mourão do que tirou da cerca e leva no... Exato, é um dormente de trilho de trem que ele só tirou o canto para não machucar as mãos. Tem o Bem-vindo à Selva com ele também, que eles vão para uma área que é aqui na América do Sul, eles não especificam muito bem qual é o país, mas é na América do Sul, na floresta amazônica, que eles estão garimpando lá ouro. Então ele vai lá para tentar resgatar uma pessoa que é filho de um diplomata, algo assim. Alguém do alto escalão dos Estados Unidos. Então ele tem que tirar esse cara lá de dentro. Só que o cara é charlatão. É até aquele ator que faz o Stifler no American Pie. Vocês lembram desse filme? Caraca, sim. Cara, é antigo. Então, aí tem esse filme que também se passa na floresta. É bem legal, que ele aborda essa questão do garimpo e tudo mais. Mas é nada de próximo à realidade, né? Mas aquele clichêzão do Dwayne Johnson dando porrada na cara de todo mundo. Mais algum filme onde a floresta é ameaçada aí, onde a floresta... A gente tem, inclusive, um podcast que a gente confabula o que aconteceria com o planeta se acabassem as florestas, né? Bem legal. É um podcast bem antigo aqui do Florescast, recomendo que vocês ouçam. Se o Thanos fizesse isso aqui e acabasse com... desaparecesse. É bem bacana esse podcast. Seria um bom tema para um filme. Eu acho que não tem um filme que conte essa história, né?
Chegamos à conclusão, na verdade, nesse podcast, pelo que eu lembro, acho que o Arthur chegou nessa conclusão de que esse estalo já foi feito, né? Ao longo das eras aí já aconteceu, que já foi mais da metade embora. Sim, é verdade. Se a gente falar de Mata Atlântica, né, foi 98% já foi já. Verdade. Mas realmente, sabe, se toda a floresta do planeta inteiro acabasse, esquece, né? Pode nem ia ter filme, não ia durar. É aquele filme que é 1 hora que conta a história e acabou, né? Que o final. Já aconteceu, na verdade, né? Mas, se a gente for ver Marte, por exemplo, tudo indica que lá já teve floresta, viu? Hoje é só um planeta quente, sem nada. Então, é isso provavelmente que a Terra iria virar, né? E falando em filme, né, a gente tem que falar de um filme também que é muito interessante, que já tem, assim, teor realmente científico, não é um filme, né, é um documentário, série, que é o Fungos Fantásticos, né? Onde ele explica a relação entre as árvores, a floresta, e os fungos, a ligação, o que acontece quando esses dois trabalham juntos, né, podemos dizer assim. Esse é do streaming vermelho, né? O Fungos Fantásticos. Aquele que começa com assim e termina com assim e faz assim. É desse aí, é muito bom, eu recomendo. Realmente é um documentário, né? Então tem todo um teor científico. Realmente a gente pode gravar um outro Florescast só falando sobre documentários, né, relacionados ao meio ambiente, porque tem aí uma cacetada. Quem gostar, né, desse que a gente tá fazendo agora. E sugiro também, né? Considera vai ficar faltando filme pra caramba aqui nessa lista. Seria legal se a galera sugerisse que a gente faz, de repente, uma parte 2, né? Mas esse Fogos Fantásticos, realmente... eu ainda não assisti esse. As imagens, né, cara, que eles conseguem captar, assim, ultra mega HD, saca? Eu acho que é 8K, inclusive, que eles filmaram esse documentário. Imagens incríveis. Você só assistir ele ali, sem legenda, não muda nada, deixar na TV rolando, já vale a pena, porque as imagens são incríveis. Ele conta um pouco da história, para quem já leu, né, sobre aquele livro A Vida Secreta das Árvores, entre as relações, né, dos fungos e dos micorrízas com as árvores, que a floresta se comunica, né, as árvores elas se ajudam e tal. Assim, fala de outras coisas sobre fungo, mas principalmente em relação das florestas, né, das árvores. Então, é um documentário muito interessante para, né, expandir um pouco o conhecimento e parar de pensar que árvore é um indivíduo qualquer, né? Tem gente que pensa assim. Então, começa a entender melhor como funciona uma floresta por debaixo dos panos, ou por debaixo do solo, melhor. Né? E por falar em florestas, né, de teor científico e tudo mais, tem um filme, já voltando para o nosso tema aqui, que também tem essa pegada científica. É um filme que tem bastante estudo, tem bastante consultoria científica por trás dele, que é o Interestelar. Acho que todos vocês já assistiram mais de uma vez, né? E vocês podem entender que nada se compara ao poder do amor. É isso que a gente tem que tirar desse filme no final do filme. Menos o final é péssimo. Mas ele fala justamente sobre isso, né? A Terra já se esgotou, não tem mais capacidade de produzir mais nada. Então, realmente, a saída é buscar uma nova alternativa fora do planeta, que a gente já está fazendo. Inclusive, nós fizemos uma live recentemente no Instagram, que a gente abordou sobre isso, sobre as técnicas agora para a busca de novas formas de vida em outros planetas, aí, utilizando a sombra de árvores também, assim como já se procura indícios de existência de água. Então, o Interestelar aborda um pouco disso, né? Realmente, quando a Terra não aguenta mais. No Interestelar não tem tanto floresta, né? Eles mostram mais a parte da agricultura, mas assim, a gente que trabalha com isso, né? Que vivencia isso, dá de entender que se o milho, o trigo, a soja já não estão conseguindo, né, sobreviver, então a situação também do clima, na verdade, o que acontece é que o clima está totalmente desregulado, né? Tem umas nuvens de poeira, né, e que matam as plantações, né? E é legal que esse filme, não sei se vocês sabem, mas no início do filme tem uns depoimentos, tipo, também ele começa como se fosse um documentário, né, de pessoas ali falando, as pessoas idosas, contando como foi quando tiveram as grandes nuvens de poeira que arrasaram as plantações, que as pessoas precisavam ficar todo o tempo com as janelas fechadas, virar os pratos, as coisas. Aquilo ali são imagens reais, que foram coletadas, porque isso já aconteceu, onde eles gravaram, acho que é no Texas, ou eu não lembro exatamente onde é que era, onde eles gravaram aquilo ali, ou na Carolina do Sul, sei lá, e aconteceu realmente essas nuvens de poeira, acabou com a plantação, realmente as pessoas tiveram muita dificuldade, são imagens reais, né? Então, na verdade, ele não está inventando muita coisa, né? Só está aqui no Brasil tem isso, né? Situação. Tem a desertificação que está acontecendo ali na região do Nordeste, já entrando ali para próximo ao Sudeste, né? Ali
região de Juiz de Fora, ali em Minas Gerais também. São Paulo, já tem. Sim, já tem. Juiz de Fora é fronteira, né, com São Paulo. É quase, assim, não é tanto, mas tá bem próximo, né? Tá mais pro lado do Rio, mas é no sudeste mineiro ali, né? Campos das Vertentes, desses lados. Eu já ouvi muita gente falando que o pessoal que mora em Juiz de Fora, eles já falam que são paulista. Nem diz que são mineiros, mas existe isso no Brasil, esse processo de desertificação. Já vi umas reportagens também na Record, no Fantástico, justamente de algumas cidades ali no Ceará, no Piauí, no Espírito Santo, que é justamente isso. Quando o vento vem, as pessoas ficam com a porta fechada, né, por virar prato, não consegue comer direito, porque para tudo quanto é fresta da casa começa a entrar poeira. Então já é um problema real, realmente, de bastante tempo. Os Sem Floresta. Sem Floresta, né? E o Shrek. Você já assistiu Sem Floresta? Eu imaginei que você não tivesse assistido ainda. Assim, pô. Eu assisti. É um esquilo, né? Eu assisti meio É muito bom, mano. Tem uma tartaruga, uma raposa, um esquilo, são vários animaizinhos assim. Eles estão dormindo, eles estão hibernando, na verdade. Estão no período de hibernação, pelo que eu me lembro. E quando eles acordam, já não existe mais a floresta, já fizeram um condomínio de casas, as pessoas estão vivendo ali, já tudo cercado, e eles já não têm alimento, né? Então eles ficam curiosos e descobrem os alimentos dos seres humanos, né? É justamente que tem esse esquilo que tu lembra, porque ele descobre o açúcar, e ele já é um esquilo super acelerado, ele fica maluco, né? Vira quase um super-herói quando ele encontra energético, refrigerante, biscoito. Então eles começam a entrar na casa dos humanos, essa que é a história, né, do filme, que já é bem real também, né? Que os animais estão perdendo seus habitats. Esses filmes todos de animação, na verdade, são documentários disfarçados de animação. E é mais um desses filmes que, quando tu é criança, tu olha com uma visão muito romântica do negócio, muito engraçadinho, mas quando tu cresce, tu vê realmente o que ele tá te relatando ali. Eu assisti recentemente esse filme, realmente ele tem uma história pesada se tu parar para observar, né, de animais que já morreram e tudo mais, a questão do urso lá, que está invadindo também, e é perigoso pra caramba. Isso no Canadá acontece bastante já, tava vendo recentemente. E nessa pegada a gente tem também, ainda de filmes infantis, né, a gente ia falar de filmes de catástrofe, mas tem filmes infantis que abordam essas catástrofes. O Sem Floresta é uma, e tem o Lorax, ele é baseado num livro também, que é da década de 70, de 1971, na verdade, e fizeram um filme também, assim como o Bruxa de Black, nós falamos, foi um filme de baixo orçamento, né, 70 milhões, baixo orçamento, considerado as grandes produções, mas ele arrecadou no mundo mais de 320 milhões. Olha só, não sabia. Então, justamente, é isso, é um planeta onde as árvores não existem mais, né? Acho que vocês já assistiram, mas para quem não assistiu, ele aborda basicamente isso, é um planeta onde as árvores não existem mais, todos os vegetais eles são de plástico, simplesmente para decorar a cidade. E as pessoas vivem felizes dessa forma, mas tem uma pessoa que está indignada ali porque ele ouve histórias de quando existiam as árvores, quando existiam animais de verdade e tudo mais. E ele tenta descobrir uma árvore de verdade para ele dar para a menina que ele gosta lá, né? Tudo o que move o mundo, né? A vontade de uma pessoa ficar com a outra. Eu acho legal as produções, né? Mostrar para criança. E como a gente falou, né? Os filmes eles têm essas duas pegadas. Eu acho que eles pensam muito nisso, porque geralmente são os pais que vão levar os filhos no cinema. Então o filme também tem que agradar aos pais, né? E não só as crianças. O pai não pode ficar entediado lá querendo ver o filme, então não vai querer levar no próximo. Então eles tentam já, eu acho, direcionar isso assim para a produção, para que seja interessante para os dois públicos, né? E é legal, se você aí tem filho, tem sobrinhos, tem pessoas, crianças, né, que você pode indicar um filme para assistir, coloca esses filmes que a gente sugeriu, que pode ser interessante, né, para a criança já criar esse sentimento, essa consciência de conservar a floresta, de preservar a floresta, da educação ambiental, de reciclagem, todas essas coisas que esses filmes abordam. Eu acho que é bem interessante, né, trazer para as crianças essa visão aí. E explicar também, né? Mostra o filme, e pode ser passado em escolas. Na época que eu estudava também, há pouquíssimo tempo atrás, quando eu estudava no ensino fundamental, os professores chamavam os alunos para as salas de vídeo justamente para passar esses vídeos. Então toda semana tinha um vídeo diferente, e eles explicavam, olha... de tubo
e um VHS, um videocassete com uma fita. Passava metade do filme, aquelas linhas na TV passando, depois estabilizava. Então, aí eles explicavam o que era interessante da gente observar ali naquele filme, né? Os pressupostos que a gente tinha que levar para a vida ali. Então, eu acho fantástico isso. É a melhor idade, realmente, para te poder conscientizar, né? Na fase da infância ali das crianças, para eles crescerem cidadãos ou cidadãos, eu não sei agora como é que se fala. Reprovado. O pessoal, né, para ajudar o pessoal aí, a crescerem com mais consciência, né, com essa consciência ambiental e não se torne um monte de babaca que joga lixo do lado da lixeira. Eu tô falando aqui porque eu quis dar uma indireta pra uma pessoa que nunca vai ver esse vídeo. É isso, e finalizando essa explicação aí do Lorax, é bem bacana porque ele pega também essa questão do mercado madeireiro, vamos colocar assim. Eu não sei se a trúfula era esse o objetivo, né? Tirar a madeira, que era Lorax e a trúfula perdida. Então, eles estão derrubando até a última árvore. Então, justamente essa questão, o que vai acontecer quando derrubarem a última árvore de verdade? O que vai se fazer a partir disso, né? Então, o filme pega nisso. O Lorax em si, ele é meio que representa a esperança, né? Ali de que as coisas vão melhorar, então ele é a voz das árvores ali. É isso aí. Bom, e com isso a gente encerra aqui esse episódio do Florescast. Foi muito bacana, gostei bastante, me diverti bastante. Obviamente tem muitos filmes que a gente não falou aqui, então já comenta aí se você gostou desse tema, se você gosta de quando a gente grava esses Florescasts um pouco diferentes, né, daqueles temas acadêmicos, mais técnicos, quando a gente bate um papo aqui, liga a câmera e fala besteira mesmo. Então, com isso a gente encerra, a gente pede para que vocês se inscrevam no nosso canal, se você está vendo esse vídeo no YouTube. Se você está ouvindo em algum agregador de podcast, também clica lá para você ser notificado sempre que a gente publicar um podcast novo. Beleza? A gente sempre recomenda que vocês ouçam pelo Spotify, porque o Spotify tem recursos legais lá, tem votação, tem enquete, tem sessão de comentários. Então o Spotify é um programa bem legal, um aplicativo bem legal para você ouvir, mas também tem no YouTube, enfim, todas as plataformas aí que você procurar. Também sigam a gente nas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram, tem TikTok, tem Kawaii, tem Pinterest, tem Facebook, tem todo lugar que você queira acompanhar conteúdo florestal de qualidade, tem no Florestal Brasil, beleza, galera? Então, muito obrigado, valeu, Harry, valeu, Arthur, e até o próximo programa. Até a próxima, valeu. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.